E aí, bruxaiada, tudo bom com vocês? Aqui é a Mai do canal Magia com M e o tema de hoje é: bruxaria é só pra mulher? Pra variar, eu fiz o quê? Eu mudei de cenário, mas dessa vez eu mudei de cenário porque eu tô com muito frio e eu estou gravando diretamente da minha cama. Só pra não deixar vocês sem conteúdo. Então, assim, eu vou ficar aqui embaladinha debaixo das cobertas, quentinha, gostosa, falando com vocês, só pra não deixar vocês sem conteúdinho, beleza? E, antes de mais nada, vamos pra aqueles recadinhos de praxe? Se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa os sininhos, deixa aquele likezinho maroto para dar aquela ajuda marota pro canal. E é claro, se você quiser ficar mais pertinho, conhecer um pouco melhor a Mai, tem sempre o Instagram, é o @ataldemai. Sem mais delongas, vamos lá, vamos para o que interessa, né? O tema inicial desse vídeo era para ser o gênero da magia, ou magia tem gênero, né? Só que aí, ao desenvolver do roteiro, eu me toquei de que o gênero dentro da magia é uma coisa e o gênero dentro da bruxaria é outra. E o que eu tô falando neste vídeo, que eu vou falar neste vídeo, é referente ao gênero dentro da bruxaria. Então eu resolvi separar as coisas. Porque assim, quando a gente fala de gênero dentro da magia, normalmente quando você pesquisa por aí, se você for parar para você ver, quando se trata desse gênero na magia, dentro da magia, normalmente é sobre as polaridades energéticas. Tem um videozinho aqui que eu já falei a respeito da energia, né? O que é essa tal de energia. E lá eu explico sobre essas polaridades. Então, tem a sua polaridade mais suave, mais pesada, mais sutil e mais densa. E aí tem a sua polaridade feminina e masculina. Não necessariamente se trata do homem ou da mulher dentro da magia. Normalmente, tá, vai se tratar dessas polaridades energéticas mesmo. Por isso que eu resolvi separar as coisas. E esse aqui vai ser sobre o gênero dentro da bruxaria. E antes de qualquer coisa assim, ó, eu preciso deixar claro aqui pra vocês que não, magia não tem gênero e não, bruxaria não tem gênero. Bruxaria é pra tudo e todos, independente de qualquer coisa. E a magia também. E por que eu resolvi falar sobre o gênero dentro da bruxaria? Porque assim, esses tempos atrás, já faz um tempo já, eu estava procrastinando, coisa que eu mais faço na minha vida, e eu estava lá rolando o TikTok infinitamente. E eu passei por um vídeo de um carinha reclamando a respeito da bruxaria. Neste vídeo em específico, ele estava reclamando da Wicca, dizendo que a Wicca é muito preconceituosa com homens e que ela é uma religião que só abraça e só recebe mulheres e que homens não são bem-vindos. E ele tava puto, mas muito puto, revoltadíssimo com isso. E a hora que eu vi esse vídeo, eu fiquei meio, oxe, tá chapando as ideias. Tem nada a ver essa fita aí, como assim? Só aceita mulher? Quê? Magia pra todo mundo, é bruxaria pra todo mundo, não faz sentido, tá chapando nas ideias, né? Mas tá bom, passou. Só que eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu resolvi fazer algumas pesquisas. E no meio dessas pesquisas eu percebi que ele não é o único que acha isso. Tem muita gente que acha que a bruxaria, principalmente a Wicca, são religiões muito fechadas, são cultos exclusivos da deusa, de mulheres para mulheres e apenas com mulheres, que só recebe mulheres e é algo extremamente feminino e homens não são bem-vindos. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar exatamente isso, para explicar que não é assim que as coisas funcionam e que não, a bruxaria e a Wicca não são religiões apenas de mulheres. E também para explicar o porquê que essas pessoas ficam ligando essa ideia aí de que bruxaria é exclusivamente feminina. Lembrando que este é o meu ponto de vista com base nas minhas pesquisas, tá bom? E também que as coisas não são bem assim. 5 minutos que você fica aí na internet você encontra
se vacilar, mais bruxos do que bruxas, principalmente YouTube, enfim. Então, se você passar 5 minutos pesquisando a respeito de bruxaria, magia, essas coisas, você vai achar muito homem. E como eu falei, às vezes muito mais homens do que mulheres. E que esse preconceito contra homens dentro da bruxaria é pura chapação. Mas é uma chapação que, se você parar um pouquinho pra analisar, até que dá pra entender. E eu vou explicar aqui pra vocês como é que eu cheguei a essa conclusão. Quando a gente fala de bruxaria, qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Eu aposto que são mulheres, o estereótipo da bruxa má, que é uma mulher velha, sem cabelo, desdentada, que voa por aí fazendo as suas maldades. A Inquisição, onde a grande maioria de pessoas mortas e acusadas por bruxaria foram mulheres. As bruxas de Salem, que é aquela história onde 19 pessoas foram acusadas de bruxaria, e dentro dessas 19, 14 eram mulheres e o resto eram homens. Tanto também que, quando a gente se refere à história de Salem, a gente fala as bruxas de Salem, não os bruxos de Salem. Muitas vezes a gente não fala nem a história de Salem, né? Quando a gente vai contar a respeito deste caso. A gente fala das bruxas no feminino. E lembrando que na Inquisição, homens também morreram, tá? Não foram só mulheres que foram acusadas de bruxaria. É claro, mulheres foram a sua maioria colossal, assim. Mas tiveram alguns homens ali no meio do caminho também que foram acusados e foram pra fogueira e tudo mais. No que mais que você pensa? No culto à deusa, no sagrado feminino e todas essas coisas ligadas diretamente com o feminino. Mas isso não quer dizer que apenas mulheres façam essas coisas, que apenas mulheres pratiquem bruxaria ou que apenas mulheres estejam dentro de religiões pagãs, tá? Pagãs no que eu digo na questão de trabalhar com o oculto, com a arte. Como eu acabei de dizer para vocês, homens foram mortos na história de Salem, homens foram mortos na Inquisição, mas a gente sabe que a bruxaria sempre foi muito focada na mulher. E isso vem lá de muito atrás, bem antes de todas essas tretas rolarem. Lembra do vídeo onde eu falo para vocês a respeito da imagem da bruxa e da onde surgiu este pejorativo de bruxa má e tudo mais? Eu vou deixar ele no cardzinho aqui em cima para vocês. Lá eu falo a respeito de que antigamente a nossa sociedade vivia em uma sociedade matrifocal, onde eles cultuavam a deusa. E a mulher, ela era muito conectada com a natureza, devido aos seus ciclos menstruais, aos ciclos lunares, a terra ser considerada a grande mãe, porque ela nos alimenta, ela nos dá a vida, ela nos acolhe, né, tanto na nossa vida quanto na nossa morte. Nós voltamos para a terra e nós vivemos da terra. E então, além de todo esse culto ao feminino que tinha lá longe na nossa história, a gente vivia nessa sociedade matrifocal onde as atividades, elas eram divididas igualmente. Então, tudo que um homem fazia, uma mulher fazia também. E diferente de uma sociedade onde o patriarcado lidera, que seria uma sociedade governada por homens, ou uma sociedade matriarcal, onde ela é feminina e uma mulher governa, na sociedade matrifocal isto é dividido. Então seria um governo dividido entre homens e mulheres, tudo que o homem faz, a mulher faz. Então a caça, o cultivo, cuidar da cria, cuidados com a tribo, tudo isso era dividido entre os dois. Não tinha necessariamente um foco de o homem governa, a mulher governa. Não, ambos estão ali para se ajudar e ambos vão fazer as mesmas coisas. Isso era a nossa sociedade matrifocal. Porém, apesar de tudo isso, a gente cultuava a deusa. Não só as mulheres, como os homens também faziam esses cultos à deusa. A deusa mãe, a deusa da natureza, que nos dava a vida e nos acolhia no momento da morte. Tanto nós mulheres quanto os homens cultuavam tudo isso. Cultuavam a colheita, cultuavam a vida, cultuavam os ciclos e etc.
Se você estava prestando um pouquinho de atenção, você já entendeu que a chapação dessas pessoas que acreditam que a bruxaria é algo exclusivamente feminino não faz absoluto sentido, visto que os homens estavam participando deste culto à mãe natureza, à deusa, né? Ok, vamos continuar. Depois de um tempo, chega a igreja falando que esse negócio de cultuar a Deus aí tá muito errado, que o único Deus que existe é o deles, é homem e ponto. E eles vêm querendo acorrentar essas mulheres e calar a boca delas, principalmente de mulheres que têm esses entendimentos mais naturais, tipo de curas com a natureza, de fazer partos, de interromper gravidez, né, causar abortos através de ervas e tudo mais, porque o único ser absoluto que pode ter esses conhecimentos, é claro, é o Deus deles, e não as mulheres. E aí é onde vai começar aquela guerra toda, onde eles vão, é claro, caçar essas mulheres, acusá-las de bruxaria, pacto com o demônio e tudo mais, porque para elas entenderem dessas coisas, só quem pode ter dado essa informação para elas é o demônio, né? Elas não aprenderam isso de geração por geração, foi o demônio. Ele subiu, nosso querido demônio, subiu ali das profundezas do inferno só para ensinar para as mulheres algo que vai ser considerado uma blasfêmia depois de muitos anos, porque é coisa do demônio. Enfim. E aí eles começam a caçar essas mulheres e atacar fogo nelas. E aí é onde vem a Inquisição, onde a grande maioria das pessoas que foram mortas eram mulheres. Aí aqui a gente já pega mais uma dessas pulguinhas aí que existem a respeito de bruxaria ser algo unicamente feminino, porque quando você vê histórias de bruxas sendo queimadas, são bruxas. Dificilmente você vê história de bruxos sendo queimados. Me vem aqui na cabeça agora, se eu não me engano, é Giordano Bruno, uma coisa assim, que inclusive tem uma estátua dele que foi um bruxo que foi queimado na Inquisição. Então, assim, a primeira coisa que você pensa quando fala em Inquisição é uma caralhada de mulher sendo queimada na fogueira, morta, torturada, afogada e essas coisas todas. Mas tem muita gente que nunca nem sequer ouviu falar de Giordano Bruno, nem sabia que ele era um bruxo, muito menos que ele foi condenado durante a Inquisição. E, se eu não me engano, eu posso estar falando groselha aqui, eu posso estar tirando essa informação do ouvido, mas se eu não me engano, ele é o único que tem uma estátua no lugar onde ele foi queimado. Fica aí um ponto interessante para discutirmos depois durante o vídeo da Inquisição. Mas voltando aqui, ele foi um homem e ele foi queimado durante a Inquisição e tiveram alguns outros, tá? Ele não foi o único. Eu pesquisei números, mas eu não consegui encontrar. Eu vou continuar pesquisando para ver se eu acho alguns números mais exatos sobre homens. Eu encontrei um total. Mas isso daqui é tema para outro vídeo. E aí, depois de todo esse rolê aí de queimarem as bruxas e tudo mais, veio a iniciação dessas religiões neopagãs, principalmente a Wicca, né, que é o que a gente está discutindo aqui neste vídeo. E dentro da Wicca a gente revive esse culto a Deus, este culto ao sagrado feminino, a deusa mãe, a grande mãe natureza, a natureza em si. A Wicca, se eu não me engano, ela é considerada baixa magia por trabalhar com essas coisas mais naturais, as ervas, cristais e tudo mais. E é onde a gente cultua muito o feminino, a gente cultua muito o sagrado feminino, a deusa lua e afins, porque existem várias outras vertentes onde a deusa assume outras faces, né? Só que muitas pessoas se esquecem ou nem sabem que dentro da Wicca a gente também tem o Deus Sol, o Deus cornudo, cornífero. Não me lembro exatamente agora, mas enfim. Que representa as caças, que tem aqueles chifres abundantes, que inclusive dele se deturpa a imagem do diabo, né? Enfim, a gente tem um deus, a gente tem um homem ali representando, a gente tem as suas polaridades, a gente tem a deusa lua e o deus sol, a gente tem a deusa e o deus, a deusa mãe e o deus pai. Então dentro da Wicca a gente tem as polaridades masculinas também, não são unicamente femininas. E muitos caras, muitas pessoas que entram com essa mentalidade de que a bruxaria é algo exclusivamente feminino, eles não sabem, ou se sabem, fingem que não sabem, deste aspecto masculino que habita dentro da Wicca, da bruxaria no geral. Então aí já vem mais um ponto da chapação, mas que se você parar para ver assim,
do ponto de vista de alguns homens, desses homens que chapam, você consegue entender, porque aqui o maior ponto onde você mais encontra informações a respeito é citado o feminino. O masculino ele é meio que colocado de lado, mas ele está presente e ele tem a sua grande importância, porque tudo é dual, tudo tem as suas polaridades, um precisa do outro. Então, o feminino precisa do masculino, a deusa do deus e afins. É claro, eu não estou dizendo aqui que não existem ordens exclusivamente femininas. Vão existir covens unicamente femininos, aqueles que costumam plantar o sagrado feminino, né, que plantam a sua lua, que vão cultuar somente deusas, que vão prestar suas homenagens apenas ao feminino, à deusa Lua, à deusa Hecate, e por assim. Então existem covens, irmandades, ordens unicamente femininas. Assim como existem covens, irmandades, ordens unicamente masculinas. Não estou dizendo que todas são essa mescla de gêneros. Não, a gente vai ter as suas mais focadas e exclusivas, a gente vai ter as que são unicamente para mulheres, a gente vai ter as que são unicamente para homens, mas na maioria de covens, ordens e etc., a gente tem sim essa mescla de homens e mulheres, de feminino e masculino. Não é essa coisa unicamente e necessariamente fechada a um sexo só e este sexo sendo apenas o feminino. Não. A maioria dos covens que você encontra por aí são covens abertos e mesclados e essa coisa onde todo mundo é bem-vindo, não tem dessas, entende? É muita chapação achar que bruxaria, só porque em todo o decorrer da história a bruxaria sempre foi muito focada no feminino, é algo que apenas mulheres praticam. Essa ideia, ela vem muito da história da bruxaria, né? Desde lá de trás, onde o foco era calar essas mulheres. Então, a gente pega esse foco no feminino por conta de toda essa história não muito feliz da bruxaria e das mulheres sendo acorrentadas, caladas, assassinadas, simplesmente por serem mulheres. Então a gente tem toda essa história, que não é uma história nem um pouco feliz, falando a respeito da bruxaria, colocando isso como uma adoração a Satã exclusivamente de mulheres. Muitas mulheres tinham medo simplesmente por serem mulheres, porque a igreja colocava de que o fato de você ser mulher, você é bruxa, e o fato de você ser bruxa, você cultua o demônio. E isso já era motivo suficiente para você ir para a fogueira lá na época da Inquisição. Então, o fato de toda essa história pairar em cima do feminino e da tentativa de frustrar, de calar e de acorrentar mulheres, porque mulheres não podiam ser livres, mulheres não podiam ter escolha, mulheres tinham que abaixar a cabeça do Senhor Sagrado Deus, calar a boca e obedecer o que os homens estavam falando. Então, muitas pessoas acham que a nossa religião acaba se tornando algo exclusivo da mulher. Não é, tá? A gente merece, mas não é. Todos são bem-vindos, todos são livres para fazer o que bem entenderem, todos são bem-vindos e acolhidos dentro da bruxaria, da Wicca, do caralho que for. Não tem esse negócio de, ai, porque a Wicca é só de mulher. Não, a Wicca é de todo mundo, a bruxaria é de todo mundo, a magia é de todo mundo. Tá bom? Eu acredito que esse carinha aí do TikTok, ele deva ter procurado talvez uma ordem ou um coven, uma irmandade unicamente feminina, e ele não foi aceito. Assim, da mesma forma que se eu for procurar uma ordem, um coven que for unicamente masculino, eu não vou ser aceita. Pode ser que tenha sido isso, pode não ser, não sei dizer pra vocês, eu só sei que ele estava puto e isso me colocou pra pensar, e o resultado foi este vídeo aqui, que eu estou tentando explicar um pouquinho, pelo menos do meu ponto de vista, do porquê eu acho que as pessoas enxergam essas religiões como unicamente femininas e por serem unicamente femininas elas não aceitam e não abraçam homens. A gente aceita, a gente abraça e vocês são bem-vindos, tá? Bom, bruxaiada do meu coração, era isso que eu queria dizer pra vocês. Eu espero que este vídeo tenha esclarecido, principalmente se você for uma pessoa que veio parar aqui achando que bruxaria, Wicca e afins são religiões exclusivamente femininas. Não são, todos são bem-vindos. Tire essa ideia da sua cabeça.
A magia é para todos, a bruxaria é para todos, afinal, aqui dentro da bruxaria a gente tá fazendo o quê? Magia. E se magia é para todos, bruxaria é para todos. Então tira essa ideiazinha bem bosta da sua cabeça, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Todos são bem-vindos, independente de qualquer coisa. A magia é para todos. Beleza? Então é isso. Um beijo e um cheiro. E eu vejo vocês em breve.